Fala galera, vamos lá, nossa última aula dessa série aí para arrebentar na N2. Espero que vocês estejam entendendo. Novamente, utilizem as bibliografias básicas sugeridas pelos professores, frequentem os plantões, porque só videoaulas, só lista de exercícios da internet não é suficiente, tá bom? Eu sou passível de cometer erros e as outras fontes da internet também. Bom, mas vamos lá. É, Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte final, talvez uma das mais complexas para a maioria, porque acaba integrando muitos raciocínios, mas na verdade ela é muito simples, muito objetiva. Aqui é uma parte muito cheia de mecanismos fisiológicos mesmo, que é a regulação da pressão arterial, tá? Mas para falar de regulação da pressão arterial, primeiro a gente tem que saber o que é a pressão arterial. Então a pressão arterial ela é constituída por dois fatores: débito cardíaco, que depende da frequência cardíaca do volume sistólico, e resistência periférica total, que depende da viscosidade e do diâmetro do vaso. Em outras palavras, toda vez que você altera o débito cardíaco ou a resistência periférica total, você vai estar mexendo na pressão arterial, a menos que essas alterações sejam de forma compensada uma alteração pela outra. E para alterar o débito cardíaco com a resistência periférica total, basta você mexer em uma dessas quatro variáveis aqui de baixo. Tá? Então, se a gente quer saber a regulação da pressão arterial, a gente no fundo vai estar falando do quê? Da regulação desses quatro fatores aqui. Ó. Como é que eu mexo nesses fatores? Quando eu altero esses fatores, eu vou estar alterando consequentemente débito e resistência e, por último, a nossa pressão arterial. Tranquilo? Então é a partir desse raciocínio que a gente vai construir toda a ideia da regulação dessa pressão. A regulação ela acontece por mecanismos de dois tipos: de curto prazo e mecanismos de médio e longo prazo. Os mecanismos de curto prazo eles se restringem aos mecanismos neuronais, enquanto os mecanismos de médio e longo prazo aos mecanismos humorais. Tá? Quando eu digo humorais, eu estou me referindo basicamente a hormônios ou outras substâncias ali dispostas na região endovenosa. Tá? Gente, isso que eu falei de basicamente hormônios é uma informação que talvez tenha passado aí batido, então se alguém tiver alguma observação, pode corrigir aí, estou disposto. Mas por fim, conforme eu for citando, vocês vão entender que isso é um mero detalhe. Vamos lá. Então aqui, ó, mecanismos neuronais. É o nosso foco agora. Então a gente vai falar de regulação a curto prazo. Então o cérebro, o sistema nervoso central, na verdade, né, não o cérebro propriamente dito, mas o sistema nervoso central, ele vai ter uma ação muito importante nessa regulação feita por mecanismos neuronais a curto prazo. Isso acontece basicamente e principalmente pelo sistema nervoso simpático. Então, novamente, se você chega nessa altura do campeonato e ainda tem dúvida sobre o sistema nervoso autônomo, você começa a achar que a matéria de agora é difícil, quando na verdade é mais do mesmo. Então, se o sistema nervoso simpático está ativado, o que eu espero? Aumento da força de contração, aumento da velocidade cardíaca, aumento do tônus dos vasos periféricos, isso é, vasoconstrição. Isso tudo você acha que aumenta ou diminui a pressão arterial? Então, esse é o raciocínio de uma bagagem de conhecimento que nós já temos. Então, as ações do simpático são vasoconstrição periférica, como eu disse. Isso se verifica sobretudo em regiões que não são no cérebro e no músculo esquelético, pois nessas regiões acabam acontecendo uma vasoconstrição menos intensa. Isso acaba gerando o aumento da resistência ao fluxo sanguíneo. Isso o quê? Isso é a vasoconstrição, tá? Ser menos intenso nessas regiões não aumenta a resistência do fluxo sanguíneo. Calma. Então, de novo, vasoconstrição periférica acaba aumentando a resistência ao fluxo sanguíneo, como nós discutimos na aula de hemodinâmica. Aí eu falei que algumas regiões do corpo, como o cérebro e o músculo esquelético, essa vasoconstrição ela é menos intensa. Também vale destacar o quê? O papel do simpático na constrição venosa. Então as veias elas tinham aquela capacidade de complacência, sabe? Capacidade de armazenamento de sangue, de se dilatar. Se você faz uma vasoconstrição,
nessas veias, você aumenta o débito cardíaco. Isso é, você aumenta o retorno venoso, tá? Débito cardíaco, nós falamos lá na primeira aula, e esse débito cardíaco, ele está relacionado com o quê? Débito cardíaco, ele está relacionado com o volume de sangue que você ejeta do seu ventrículo esquerdo, ou seja, que você manda para a grande circulação, por minuto. Então, o débito cardíaco é dado pela frequência e pelo volume sistólico. Quanto maior for o retorno de sangue para o seu coração, maior será a quantidade de sangue que você vai jogar pelo ventrículo esquerdo. Então, quanto maior o retorno venoso, maior vai ser o volume sistólico. Se o volume sistólico cresce, então o débito cardíaco tende a acompanhá-lo, visto que o débito cardíaco é diretamente proporcional a ele. Por isso que quando você faz uma constrição venosa, um estreitamento das veias, você aumenta o retorno venoso e indiretamente aumenta o débito cardíaco. E, por último, o clichêzão, o simpático causa taquicardia e aumento da força de contração. Consequências, um aumento rápido da pressão arterial. Tranquilo, né? Bom, mas esse simpático, quais são as relações dele lá com o seu sistema nervoso central? Tem alguém que é importante que a gente saiba? Sim, tem sim. O centro vasomotor. Então, o centro vasomotor é uma região do bulbo e da ponte encefálica. Por hora, para vocês que ainda não tiveram neuroanatomia, tá tranquilo saber essa parte. Não precisa se aprofundar tanto em olhar no tronco cerebral para saber destacar um por um. Só guardar que no bulbo e na ponte encefálica existe uma região chamada centro vasomotor, responsável por impulsos nervosos do sistema nervoso autônomo, dentre eles o simpático. Então, esses impulsos nervosos eles vão para o coração, seja eles do parasimpático ou do simpático, aumentando ou diminuindo a força de contração e a frequência cardíaca. Depende de qual ala do autônomo você está olhando, tá? Se for o simpático, a gente já sabe, e o parasimpático, o oposto do que a gente já sabe. Quando a gente fala de vasos, a gente está falando de ação principalmente de quem? Do simpático. Por quê? Porque o parasimpático tem ação indireta, não esqueçam disso. É o simpático responsável pela vasoconstrição, tá? Da maioria dos vasos, e é ele que mantém um leve tônus muscular nesses vasos. Então, o centro vasomotor é a região do sistema nervoso central que vai ajustar essa ação do sistema nervoso autônomo, sobretudo do simpático, na regulação da pressão arterial a curto prazo. Mas esse sistema nervoso central, tratado aqui como centro vasomotor, ele precisa ser informado de que as coisas estão precárias, que a pressão não está como deveria, que a gente precisa fazer mobilizações. Quem ajuda nessa informação são principalmente os carinhas chamados de baroreceptores ou baroceptores. Então, baroceptores ou baroreceptores são estruturas presentes aqui no arco da artéria aorta, tá? E também na região aqui da bifurcação da artéria carótida, seio carotídeo. Então, esses receptores eles vão perceber altas pressões e eles vão estirar, são receptores de estiramento. Então, quando o sangue está com muita pressão, os baroreceptores eles percebem a elevação da elevada pressão e eles se estiram. Na verdade, eles se estiram por causa dessa elevada pressão. Esse estiramento vai fazer com que os baroreceptores enviem sinais ao sistema nervoso central, lá na área do centro vasomotor. Esses sinais que viajam através do nervo vago e do nervo de Ehring, eles vão inibir o centro vasomotor. Quando eles inibem o centro vasomotor, eles inibem principalmente quem? O simpático. Então, em tese, o simpático está todo o tempo ativado, exceto quando o baroreceptor está inativando-o. Então, a ação dos baroreceptores é basicamente ativar o parasimpático e inibir o simpático, tá? É um mecanismo de feedback negativo. Pressão alta, eu mando um sinal para o centro vasomotor, inibo o simpático, estimulo o parasimpático e diminuo então a minha pressão arterial, tá? Esse gráfico aqui, deixo para vocês darem uma olhada lá no Guyton, ele é bem interessante e ele evidencia aí o papel dos baroreceptores. Ou então, procurem lá nas monitorias que a gente pode estar conversando a respeito dele também. Mas beleza, aqui os baroreceptores, aqui mostra uma propriedade dos baroreceptores muito interessante. Eles se adaptam facilmente após 1 ou 2 dias em pressões constantes.
Então vamos supor que a pressão estava alta, que é o caso do normal aqui, ó, na figura do lado direito. Esse baroreceptor, ele vai fazer o quê? Ela oscila um pouco para 11, ele desce ela um pouco para 9. Então, enfim, fica aqui numa faixa de oscilação pequena, porque o baroreceptor está funcionando. Agora, quando esse baroreceptor ele começa a ficar o tempo inteiro sobre a pressão alta, ele perde essa capacidade de ficar regulando essa pressão. Ele começa a entender essa pressão alta como uma pressão normal. Uai, você está há tanto tempo assim me estimulando com essa pressão, acho que eu estou regulando errado. A sua pressão de 20 por 11 está certa, deixa ela 20 aí. Entendeu o raciocínio do baroreceptor? Então, eles não funcionam na regulação de médio a longo prazo. É algo que precisa ser rápido, curto, justamente devido a essa adaptação às pressões constantes. Tranquilo? Então, vamos seguindo. Os baroreceptores, aqui a gente tem que evidenciar uma coisa. Eles captam altas pressões. Alta pressão, eu preciso diminuir a pressão. Para diminuir a pressão, eu faço o quê? Mexo ou no débito cardíaco ou na resistência periférica total. Como que eu mexo na resistência periférica total? Eu dilato os meus vasos ou diminuo o meu volume. Tá? Diminuo a minha consistência daquele sangue. Ou eu mexo no débito cardíaco, como? Diminuindo o volume sistólico ou diminuindo a frequência cardíaca. Então, os baroreceptores, olha aqui, ó, quando eles são estimulados, eles vão fazer o quê? Estimular o parasimpático. Mas quando que o baroreceptor é estimulado mesmo? Em pressão alta. Gente, nas pressões baixas, o baroreceptor ele não capta a pressão baixa e avisa para o centro vasomotor ativar o simpático. Não, para aumentar a pressão. Não é isso que acontece. Pressão baixa, o baroreceptor não é estirado. Se ele não é estirado, ele não envia sinais ao centro vasomotor. Então o simpático fica menos inibido e aí a pressão sobe. Porque o simpático vai poder trabalhar mais, tá? Que era a ideia daquele gráfico anterior lá que eu falei para vocês darem uma olhada no guide. Mas então aqui é isso mesmo que ele está mostrando. Ó. Quando eu mando um sinal para o meu parasimpático, através do meu baroreceptor, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer meu parasimpático vai ser estimulado, aqui o maisinho estimulando, e esse parasimpático, então, ele vai inibir o nó do sino atrial. Lembra lá do nó do átrio ventricular, do nó do sino atrial, da síndrome de Purkinje? Então, o nó do sino atrial, também chamado de nó do sinusal, ele é responsável pelo quê? Ele é o marcapasso cardíaco. Então, se eu estou inibindo o cara que regula a frequência cardíaca, tu acha que a frequência vai aumentar ou diminuir? Reflita. Refletiu? A resposta é diminuir. Então, o parasimpático ele vem com a ideia de diminuir a frequência cardíaca. Opa! Se eu estou diminuindo a frequência cardíaca, eu estou fazendo o que com o débito cardíaco? Possivelmente diminuindo ele também. Se eu diminuo o débito cardíaco, ele não é uma das coisas que regula a pressão arterial, então eu também diminuo a pressão arterial. Beleza? Verifiquem que é só essa a ação do parasimpático. Você não tem isso relacionado aos vasos. Tranquilo? Ó, coração, heart. Quando a gente vai falar da inibição desses baroreceptores do simpático, ó, então eles ativam o parasimpático, é o menos aqui, o negativo. Inibe o simpático. Então ativou o parasimpático e inibiu o simpático. Quando ele inibe o simpático, ele inibe a aceleração cardíaca. Então, opa, inibir todo esse trajeto aqui que deveria ser positivo. E ele inibe o quê? O centro vasoconstritor. Então agora as minhas arteríolas e as minhas veias elas vão ficar mais relaxadas, o que vai fazer o quê? Diminuir a pressão arterial e diminuir o retorno venoso. Se eu diminuo o retorno venoso, eu diminuo a quantidade de sangue dentro do coração que eu vou jogar para fora. Então meu volume sistólico diminui e, portanto, eu diminuo quem? O débito cardíaco. Beleza? Agora aqui, ó, quando a gente vai falar de regulação a curto prazo, além dos baroreceptores, tem o tal dos quimiorreceptores. Então, os quimiorreceptores, eles funcionam de maneira sensível, de maneira igual aos baroreceptores, só que inverso. Então, ó, eles são sensíveis às variações de oxigênio e não de pressão. Então, eles não são mais receptores de estiramento como os baroreceptores, e sim as variações de oxigênio. Como que eles entendem isso? Quanto menor for a quantidade de oxigênio, eles acham que a pressão do sangue está baixa. Então, baixa quantidade de oxigênio, ele entende isso como baixa pressão sanguínea. E aí ele vai excitar o centro vasomotor para fazer o quê? Estimular o simpático a fazer
vasoconstrição, aumento da força de contração, aumento da velocidade da frequência cardíaca, tranquilo? E aí eles elevam a pressão arterial. Então, resumindo, baroreceptores capta a pressão alta e não capta a pressão baixa. Em pressão alta, manda sinal lá para o centro vasomotor, inibindo-o, principalmente o simpático, estimulando o parasimpático. Resultado, mecanismos de abaixar a pressão. Quimioreceptor, ao contrário, baixa o quê? Pressão? Não, baixa a oxigenação, ele entende isso como baixa pressão, envia um sinal para o centro vasomotor, estimula o simpático, inibe o parasimpático. Se eu estimulo o simpático, eu aumento a pressão arterial. Beleza? Por último, ainda existem aqui alguns reflexos atriais. Então, o átrio, ele, conforme a pressão aumenta muito dentro das suas câmaras cardíacas, nos átrios no caso, acaba gerando um estiramento excessivo das paredes. Esse estiramento gera reflexos e esses reflexos combinam em basicamente três coisas: dilatação das artérias aferentes renais, diminuição da secreção de ADH e do reflexo de Benning-Briggs. Tá? Quanto à dilatação das artérias aferentes renais, é o seguinte: se eu dilato a artéria que está chegando no rim, eu acabo aumentando a minha quantidade de líquido na urina. Então, aumenta a filtração glomerular e eu aumento a minha diurese. Então, a dilatação das artérias aferentes renais vai fazer com que eu diminua o volume do meu sangue. Se eu estou diminuindo o volume do meu sangue, eu estou diminuindo a minha pressão. Então, lembra, o reflexo atrial ele foi gerado por quê? Porque tem uma alta pressão dentro do átrio. Então, ele vai gerar um mecanismo não de feedback positivo, mas sim de feedback negativo. Tá? Essa é uma das formas. A segunda forma é diminuição da secreção de ADH. ADH é a tal da vasopressina, também entendida como hormônio antidiurético. Então, toda vez que esse hormônio está liberado, tem dificuldade para urinar. Qual que é a ideia? Então, inibir esse hormônio. Se eu inibo esse hormônio, eu vou ter menos carinhas, entre aspas, né? Menos substâncias que querem não deixar eu urinar. Então, eu consigo urinar mais, perco mais volume e diminuo a pressão. Já esse reflexo de Benning-Briggs aqui, eu deixo como lição de casa para vocês darem uma pesquisada, que ele é mais nota de rodapé, mas é interessante. Também está lá no guide. Beleza? Então, esses foram os mecanismos de curto prazo da regulação arterial. Já os mecanismos de médio e longo prazo, eles são tidos como humorais, como nós já citamos antes. Principalmente através do coração e dos rins. Então, ó, essa imagem, eu sei que parece engraçada, mas a ideia é que não é só fazer uma piada, embora também tenha esse caráter. A ideia que eu queria trazer aqui é o quê? Que dentre os mecanismos humorais de regulação a médio e longo prazo, existe um chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Não se assustem, o nome disso é o que a gente vai ter que saber. São as três substâncias presentes aí, basicamente, em todo esse sistema. E por que eu coloquei esse GIF aqui, esses três GIFs? Para mostrar que esse sistema ele funciona nada mais nada menos como uma balança homeostática. Ele quer fazer o quê? Tentar manter um equilíbrio entre a quantidade de água que você manda para fora e a quantidade de água que você ingere. Então ele regula a pressão arterial através dessa balança. Tá? Ele vai regular basicamente o volume que existe no seu sangue para tentar a partir disso determinar se a sua pressão vai ser alta ou vai ser baixa. E aí vamos lá. Vale destacar que o sistema renina-angiotensina-aldosterona ele é ativado quando? Quando eu tenho baixa pressão arterial. Então, de cara, guarda, se eu tenho baixa pressão arterial, eu não vou fazer um mecanismo que vai abaixar ainda mais minha pressão. Vou fazer um mecanismo que aumenta a minha pressão, feedback negativo. Tudo começa como? Vamos lá. Dentro do meu rim, existem células chamadas justaglomerulares. Sob baixa pressão arterial, elas liberam uma substância chamada renina. O cuidado que eu gostaria que vocês tivessem é o seguinte: a renina não é uma substância vasoativa. Ela não vai fazer vasoconstrição. Ela é uma enzima. É uma enzima que, ao entrar no sangue, vai encontrar um carinha chamado angiotensinogênio, que é uma substância produzida no fígado, e ao fazer a reação da renina com o angiotensinogênio, forma-se então a angiotensina 1. A angiotensina 1, ela sim já tem um caráter de vasoconstritor, tá? Mas ela é uma vasoconstritora fraca. Mas já começa a fazer pequenas alterações pouco significativas ali na pressão arterial, para elevar a pressão arterial.
Essa angiotensina 1, ela dá um rolê pelo sangue até passar pelo seu pulmão. No pulmão, ela encontra esse carinha aqui de nome muito difícil, ó. Enzima conversora de angiotensinogênio, tá? Ou de angiotensina, na verdade. Enzima conversora de angiotensina. O que essa enzima conversora de angiotensina faz? Ela converte a angiotensina. Simples. A angiotensina 1, proveniente lá da reação com a renina, vai se tornar angiotensina 2. Essa angiotensina 2, agora sim, ela é um potente vasoconstritor. Lembre, se eu faço vasoconstrição, eu faço o que com a resistência periférica total? Aumento. Se eu aumento a resistência periférica total, o que acontece com a minha pressão arterial? Aumenta. Então, tudo está ligado. A aula de hemodinâmica está ligada no começo dessa aula. A aula 1 está ligada nessa aula. Então, talvez o que torna difícil essa matéria de cardiorrespiratório não são os componentes isolados, mas é a relação de todos eles. Quando você tenta juntar tudo de uma vez, se está faltando algum conhecimento, isso se torna mais complexo. A angiotensina 2, então, ela é um potente vasoconstritor, como eu havia citado. Além disso, ela aqui, ó, conforme a gente consegue olhar nessa imagem, ela vai estimular a glândula da medula adrenal, ou da suprarrenal, né, no caso, a secretar aldosterona. Bingo! Essa aldosterona, ela vai ainda intensificar esse controle na regulação arterial. Ela vai auxiliar no aumento da pressão arterial. Então, ó, essa aldosterona ela vai estimular o hipotálamo a secretar o hormônio antidiurético. Intensifica também, embora de maneira ainda sutil, o processo de reabsorção de sais e água pelos túbulos renais. Se eu estou reabsorvendo água, se eu estou reabsorvendo sal, eu vou reter mais líquido no meu plasma, tá? Eu vou aumentar a minha volemia e, portanto, minha pressão arterial também sobe. Então, aqui, aqui ele mostra nessa espécie de fluxograma o acontecimento. Ó, aumento da ingestão de sal, por exemplo, toda vez que eu aumento a ingestão de sal, eu aumento o volume extracelular, o volume nos meus vasos, tá? Ou nos meus tecidos também. Isso acaba causando um aumento da pressão arterial. Por isso é importante essa reabsorção de sais, para poder aumentar esse volume aqui nos vasos e aumentar a pressão arterial. Isso, quando eu tenho uma pressão arterial alta, faz sentido eu continuar utilizando a renina? Não, porque a renina ela é um mecanismo de aumentar a pressão arterial. Então, faço uma redução da renina e da angiotensina. E essa redução, causando então uma redução da retenção renal de sal e de água, porque agora a minha pressão já está regularizada, não tem por que eu ficar retendo tudo isso. Isso faz um retorno do volume extracelular praticamente ao normal. Então, aí restabelece as concentrações fisiológicas normais do nosso organismo, fazendo com que o retorno da pressão arterial praticamente se torne, volte ao normal. Tranquilo? Aqui, uma das últimas partes da nossa aula, na verdade a última, né, é sobre o peptídeo atrial natriurético. Então, esse é um hormônio liberado pelas paredes dos átrios quando há distensão. Aqui, gente, vale a pena destacar uma coisa. Eu não tenho certeza se esse mecanismo ele é a longo prazo ou a curto prazo. Tá? Então eu vou explicar como funciona o mecanismo, porque ele é muito semelhante àquele que eu expliquei lá na regulação a curto prazo de distensão da parede do átrio. Só que agora eu vou falar com mais detalhes, e aí eu deixo para vocês esse dever de casa de poder estar observando qual dos dois é responsável aí pela regulação de longo prazo ou curto prazo. Tá bom? Mas vamos lá. Peptídeo natrial natriurético, ele é um hormônio liberado da parede do átrio quando há distensão do átrio. Então, se está tendo distensão, eu vou ter o quê? Alta pressão. Alta pressão, então ele vai gerar esse peptídeo atrial natriurético com o intuito de quê? Diminuir a pressão. Então, eu quero diminuir a pressão, o que eu espero? Vamos lá. Exercendo função direta sobre os rins, eu espero o quê? Um aumento da excreção de água dos sais. Se eu jogo mais água, se eu jogo mais sal para fora, eu retenho menos água, isso diminui minha volemia e, portanto, diminui a minha pressão. Tá? Outra coisa, ele inibe a secreção da renina. Lembra da renina que a gente acabou de discutir no slide anterior, que é responsável por converter angiotensinogênio em angiotensina? Então, e que vai causar toda aquela reação em cascata até virar angiotensina 2 e fazer um aumento da pressão arterial? Então, nesse caso, eu preciso inibir essa renina para poder evitar esse efeito de aumento da pressão arterial. E eu vou inibir o ADH. Por quê? Eu não quero mais ter o hormônio que me inibe a urina. Eu quero urinar para perder volume, para diminuir essa pressão. Portanto, eu vou fazer uma inibição do ADH. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de regulação e fecha o ciclo. Espero que vocês tenham conseguido absorver bastante conteúdo.
Desculpa não ter conseguido dar essas aulas pessoalmente para vocês, mas se tudo der certo, estamos aí nas monitorias, ou se encontrem pelos corredores, ou procurem os monitores oficiais da faculdade. E é isso. Bons estudos e boa prova. Obrigado.